Aí, que passada de pano. Não, cara, não é porque eu tenho uma visão de futebol diferente da sua que eu tô passando pano pra diretoria. Não é porque eu tenho uma visão diferente de futebol, que eu não sou desesperado, que eu faço uma análise tranquila do que é o elenco que o Vasco da Gama tem hoje, que eu tô passando pano. Então, cara, passa pano. Essa expressão virou moda no futebol e ela é chata pra cacete. Entendeu? Ela é chata pra cacete. Não é porque a pessoa tem uma visão diferente da sua que ela tá passando pano ou que ela tá criticando. Não, cara. Se tem uma visão, você acha que tá 50% montado o elenco do Vasco da Gama, show! Essa é a sua visão. Não é porque eu acho que tá 80% que eu tô passando pano. É porque as negociações estão correndo. Eu já expliquei isso aqui em outras lives diversas vezes. Diversas vezes. Os setores do Vasco da Gama estão montados. Hoje você tem um goleiro e um goleiro reserva. Lateral direita, 3 jogadores de alto nível. Paulo Henrique, Pumita e o Paulinho. Que são o Paulinho, uma promessa. Paulo Henrique e Pumita, jogadores prontos, tá? Zaga, João Vitor, Lucas Oliveira, Lucas Freitas e Lemos. Jogadores prontos. Ainda tem o Luiz Gustavo e o Souza, que estão também nesse bolo. Lateral esquerda, Lucas Piton e Vitor Luiz. Aí perdeu-se o Leandrinho. Acho que era um setor que já estava pronto. Perdeu-se o Leandrinho numa negociação positiva para o clube? Cara, olhar um pouco com carinho o jogador da base, quem sabe, para ser terceiro reserva. Mas até então você tem um titular absoluto, um baita de um titular que é o Lucas Piton, e o Vitor Luiz, ok. Ponto. Volância, preciso nem falar, já falei aqui, são 5 volantes que o Vasco tem. 5 volantes de alto nível. Meio campo, Paê e Coutinho. Tá ruim pra você? Paê e Coutinho, só isso. Alex Teixeira, Adson e o Verratti. O que você precisa nesse elenco? Um ponta esquerda, um ponta direita e um centroavante em reserva pro Verratti. É isso que o Vasco precisa. Pra começar a temporada. Pra aguentar até o meio do ano. Poxa, eu contrataria um lateral esquerdo e eu contrataria um camisa 5. Eu também, se o Vasco tivesse condição financeira para isso. Aí você tem que entender que não é só o que você acha que é importante para o time e para o futebol. Você tem que entender quais são as condições financeiras do Vasco. E a realidade é que o Vasco tem condições financeiras limitadas. E mesmo com essas condições financeiras limitadas, o Vasco da Gama, na minha visão, está montando um elenco decente. O elenco que compete pela Copa Sul-Americana, o elenco que compete pela Copa do Brasil, o elenco que pode ficar novamente na primeira página da tabela do Campeonato Brasileiro. Se eu tiver errado, cara, tudo bem. Show de bola. Mas assim, tá passando pano. Não, cara. É só a minha visão. É só a minha visão. Vamos lá. E eu ainda nem citei boas lembranças que a galera colocou aqui. Tem o Maxime Domingues, tem o Cocão, tem o Hugo Moura, tem o Estrela que em algum momento vai voltar, tem o David que em algum momento vai voltar. Então assim, cara, é isso. E as negociações estão acontecendo. Ponto. Se o Vasco tivesse indo mal no Campeonato Carioca, aí é sinal de alerta, meu irmão. Caralho, tá indo mal no Campeonato Carioca. E não, o Vasco tem 12 pontos e tá na vice-liderança. Tá empatado com o líder do campeonato até então. Ó, a Golcase tá com promoção rolando lá no site dela. E com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó. Copo do gigante. E hoje, cara, olha só esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verratti, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó. Com tampinha. Você abre aqui, ó. Ó. Bebe água aqui de boa. É coisa linda. Na Golcase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a Golcase, cara. Além disso tudo que eu falei, a Golcase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time. Tem vários times. E obviamente você é vascão. Você vai querer ter um copo parecido com o meu. Bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais. Tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A Golcase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, Golcase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a Golcase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo para KTO.
Tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar a conta de luz, não vai jogar... É para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Destaco positivamente a estreia do Lucas Freitas, que me parece que tem uma característica de jogo muito parecida com o Lucas Oliveira, só que obviamente o Lucas Freitas é canhoto, mas é um cara que tenta passes verticais, que não tem medo de jogar, que não tem medo de tentar esse passe realmente para quebrar linha, seja para achar o lateral ou também para poder achar o volante nesse meio campo. Acho que ficou um pouco burocrático e vi muita gente falando sobre Hugo Moura titular, Matheus Carvalho titular e tudo mais. Futebol é contexto e com o time reserva é natural também você não ter muito entrosamento, mas na minha humilde visão existe um patamar muito diferente entre o Jair, entre o Tietê e o Paulinho, e o meio formado pelo Matheus Carvalho, o Hugo Moura e o Maxime Domingues. Eu acho que o Vasco ganhou banco de reservas. O Vasco ganhou opções que vão conseguir manter essa intensidade, principalmente ao longo do jogo, nessa temporada. Exemplo, vai bater 15 minutos do segundo tempo, você coloca um Hugo Moura na partida, você coloca o Matheus Carvalho, você coloca um Payet ou até mesmo o Maxime dentro do contexto do time principal, você vai conseguir manter a intensidade. Quando você troca totalmente o time e só deixa Léo Jardim e Verratti no time titular, você vê que esse nível do Vasco cai bastante, até por característica. E eu considero os 5 volantes que eu citei aqui, bons volantes, tá? Mas o Jair, o Paulinho e o Tietê estão numa prateleira acima do Hugo Moura e do Matheus Carvalho. Eu colocaria em prateleiras, eu gosto do Matheus Carvalho, acho ele bom volante, mas em prateleira ele na 5ª colocação, o Hugo Moura na 4ª colocação, e aí eu coloco os 3 aqui, Jair, Tietê e Paulinho, numa prateleira muito parecida, com características diferentes, mas numa prateleira muito parecida. Mas que dão outra dinâmica para o jogo. É outra categoria. O Jair tem outra categoria para jogar. O Tietê tem outra categoria para jogar. O Paulinho também dá a característica da aceleração. Pelo bom jogador que ele é, pela condução ser muito positiva. Então eu senti o Vasco um pouco engessado, coisa que eu já tinha sentido no ano passado, por conta dessa dupla de volantes, o Matheus Cocão e o Hugo Moura. Eles fazem bons jogos às vezes, mas eles são jogadores que não dão a cadência necessária para velocidade e para intensidade. E eu não estou falando individualmente. O Hugo Moura, por exemplo, fez uma boa partida de novo. O Matheus Carvalho também fez uma boa partida. Eu estou falando sobre conjunto. O conjunto do meio-campo do Vasco fica mais lento quando esses jogadores estão juntos. Então, assim, o que eu quero dizer calma, tá tudo aberto. O Vasco tem 5 opções para 3 vagas. E 5 opções boas, que tem que se complementar, vai ter jogo que vai jogar com um pouco mais de ofensividade, com o Jair, Paulinho e Tietê. Vai ter jogo que vai precisar jogar o Hugo Moura. Vai ter jogo que você pode botar até esses 4 no meio, porque eles são jogadores de categoria, que podem atacar e defender, fazem o box-to-box, podemos dizer assim. Então, assim, nesse sentido, o Vasco tá bem servido. Sobre o Grego, né? Sobre o Grego, eu sempre falo isso. Nesse momento não tem proposta feita. Não tem algo concretizado. O Vasco realmente estava na expectativa do Grego fazer uma proposta até o final desse mês de janeiro, mas nesse momento o Grego está focado na janela de transferências do Nottingham Forest e ainda não tocou nesse negócio de forma concreta. O NDA está assinado, ele sabe que o Vasco está na expectativa em relação a isso, mas hoje não tem proposta concreta. Quando tiver, e se tiver, eu falo com vocês, beleza? Sobre a Nike, cara, o Vasco considera esse acordo fechado, tá? Eu não sei se está assinado ou não. Se eu não me engano, o amigo Rodrigo Silvério deu no Twitter que estava assinado. Eu não tenho essa informação, mas sei que o acordo está fechado. Eu até dei essa informação antes de sair de férias com todos os detalhes de como aconteceria, tá?